Olá, amigos. Queria contar para vocês uma história da Bíblia, não é? Que é a história de Abraão. Gosto muito de Abraão, não é? Porque já se diz que ele que é o pai da fé, e Deus também disse para ele, não é? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então um dia Abraão era de Ur, não é? Que para nós não nos diz nada, não é? Isso ser de Ur ou dos caldeus, mas pronto, é o que diz lá na Bíblia. E que ela diz assim, um dia Deus disse-lhe assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde, caminho para onde eu te mostrar. Então imagino eu dessas escadas da casa e lá com as malas e agora vou para a direita, vou para a esquerda, eu não sei. Não é? Então Deus, Abraão, não é? Obedeceu a Deus e lá foi. Não sei, talvez, acho que deveria ser assim, não é? Pela lógica, que ele, à medida que ia dando os passos, assim Deus lhe ia mostrando se estava bem ou se não estava bem, não é? E lá foi Abraão, até que um dia Deus disse-lhe, Deus falou com ele e lhe disse, de ti farei uma grande nação. Só que Abraão não tinha filhos, Sara era estéril, Sara, sua esposa, era estéril. Então como é que ele ia ter filhos e Deus fazer dele uma grande nação? Os anos iam passando e não tinha filhos. Até que um dia, não é, apareceu o anjo e já lhe disse, olha agora para as estrelas do céu, se as puderes contar também vais poder contar a tua descendência. E a areia do mar, que é impossível contar, não é? Até só num punhado que a gente pega, e assim será a tua descendência. Mas continuava a não ter filhos. Até que um dia, eles desesperados, porque a idade ia passando, não é? Porque o homem não dura milhares de anos, como Deus, é eterno, não é? Um dia vai acontecer que já não tem condições de ter filhos. E isso no ponto de vista humano, não é? Então, Deus disse-lhe, olha, já estava com 90 anos, 99, a Sara com 90, que nós mulheres já não dava filhos, mas Deus é o Deus do impossível, não é? Deus é o Deus do impossível e Deus, olha, vais ter um filho. E eles lhe chamaram o nome Isaac. Então pronto, aí ficou o Abraão com o filho Isaac, aquela loucura, né? Com aquele filho tão esperado já na velhice. Aí chegou um momento em que Isaac cresceu, já estava com acho que uns 40 anos e já precisava de uma esposa. E lá foi o servo, ele encomendou essa missão a um servo dele que tinha mais de confiança e diz, olha, vai buscar uma esposa para o meu filho, porque eles não, como Deus dizia, eles não queriam que eles se casassem com pessoas que não eram crentes em Deus, não é? E lá foi o servo, orou, pediu prova a Deus e, Senhor, se for assim, se for aquela esposa que tu escolhes para o meu Senhor, que seja assim, que me dê água, que dê também água aos camelos. E foi assim, conforme ele pediu. O que é que acontece? Lá encontrou a Rebeca. E o que é que acontece? Rebeca vem. Rebeca era estéril. Disse, mas para lá, então Deus não disse que ia fazer de Abraão uma grande nação? Deus dá-lhe um filho, esse filho vai buscar uma esposa e essa esposa é estéril. Às vezes eu penso assim, parece uma brincadeira, não é? Mas Deus, quem vai entender a mente de Deus? Tanto tempo, para já demora muito tempo, não é? Nós, na nossa maneira de pensar, achamos que Deus que demora muito tempo a resolver as coisas, é ou não é? Mas Deus tem o tempo para tudo, o tempo determinado. E a Bíblia diz que Isaac orou incessantemente pela sua esposa, para ter filhos, orou durante 20 anos. É? Durante 20 anos. Ninguém de nós gosta de orar mais. Orou 3 vezes, já pensa que não vai acontecer. Agora ele orou e não desistiu. Até que vieram os filhos, que foi o Esaú e o Isaac, o Esaú e o Jacó, não é? Então isso que eu queria assim nessa história pequena, não quero mais alongar-me e dizer que Deus tem o tempo na sua mão. Nós não entendemos porque é que Deus demora
apesar de prometer uma coisa, aí Deus ainda demora e demora e demora até ao ponto em que nós pensamos que já não é possível. Talvez seja por isso que Deus demora, e para nos mostrar que para Ele tudo é possível e que Deus tem o tempo nas suas mãos. Não é quando nós queremos, é quando Deus quer. Assim, nós também, se estamos à espera de alguma coisa, às vezes de uma cura, já orou 10 anos pela cura e a cura ainda não veio. Será que já veio a última palavra de Deus? Que não vai haver cura? Então, enquanto não houver a última palavra de Deus, como Deus disse a Paulo, não é? O apóstolo Paulo, que lhe disse, quando ele orava para que lhe tirasse aquele espinho da carne, que ninguém sabe exatamente o que é, também não é importante, que ele lhe disse, a minha graça te basta. E pronto, quer dizer, com isso ele entendeu que Deus não lhe ia tirar o espinho da carne, porque com esse espinho, com essas dificuldades, ele iria ficar mais forte. E assim nós também, enquanto estamos orando, clamando a Deus, que Deus venha e faça aquilo que nós tanto desejamos, que nós tanto almejamos, estamos-nos a tornar mais fortes, mais dependentes. E é por isso que Deus permite certas dificuldades na nossa vida, é por isso que Deus permite também que as coisas demoram, porque enquanto demoram nós estamos buscando Deus e estamos fazendo experiências com Deus. E tem uma outra coisa que é aquilo que é muito importante, estamos sendo transformados, que é aquilo que nós precisamos, amém? Então não desanimem, se está demorando, Deus tem o tempo na sua mão. Enquanto Deus não tiver a última palavra, enquanto Deus não pronunciar a última palavra, ficamos na esperança, porque Deus está vivo e é bom e quer nos ajudar, quer ver a nossa felicidade. Amém? Então Deus abençoe vocês. Amém?